Começa agora mais uma edição do Giro Nordeste. Estamos em Salvador, na TVE Bahia. Você também pode acompanhar o programa nas emissoras parceiras, nos estados da região Nordeste, em 2 estados do Sudeste, no Espírito Santo pela TV Educativa e em São Paulo pela TVT. E ainda por nossas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram e YouTube. A nossa hashtag é Giro Nordeste. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Hoje vamos falar sobre dança, vida, doença, ciência, fé e cura. A nossa convidada é a coreógrafa Deborah Coker, reconhecida pela crítica nacional e internacional. Os espetáculos com a assinatura dela têm a marca da inquietação, da criatividade, da transformação. Como o trabalho mais recente da companhia Deborah Coker, Cura, que nasceu a partir de uma angústia pessoal da coreógrafa ao buscar uma solução para a doença do seu neto de 12 anos. Eu sou Vânia Dias, da TVE Bahia, e vão participar do Giro Nordeste em seus respectivos estados, a Carla Soraya, da TV Ceará, Paiva Rebouças, da TV Universitária do Rio Grande do Norte, Josimar Paraíba, da TV Universitária do Recife, em Pernambuco, Zema Ribeiro, da Rádio Timbira, no Maranhão, Marcos Vital, da TV da Universidade Federal da Paraíba, Pedro Nascimento, da TV Aperipê, em Sergipe, e Henrique Douglas, da TV Antares, no Piauí. Eu já quero saudar a todos os colegas de bancada, agradecer pela presença em mais uma edição aqui do Giro Nordeste e vamos iniciar a nossa rodada de perguntas aqui pela Bahia. O novo espetáculo Cura convoca o público a pensar a própria condição de vulnerabilidade também, dentre outras tantas sensações e pensamentos. Nós, seres humanos, somos perecíveis, efêmeros, altamente vulneráveis. E aí entra um momento do espetáculo que é a transcendência. O que você deseja despertar no público com esse momento, Débora, já dando as boas-vindas e agradecendo pela presença. Boas-vindas a todos. Estão me ouvindo bem, galera? Então, tá. Sim. Bom, boas-vindas a todo o Nordeste, toda essa turma bacana aí. É uma honra estar aqui falando da cura do que não tem cura. Então, especificamente desse momento que você me perguntou, esse é o momento do silêncio. Esse é o momento em que eu trago para dialogar com a dança, eu trago com esse momento que é da transcendência, eu trago os Salmos de Davi. Os Salmos de Davi é um texto que pede por cura, pede indiscriminadamente, pede para todas as possibilidades de cura. Cura para si, cura para sua família, cura para a terra, cura para o corpo, para a alma, né? Então, esse é um texto muito importante, um texto muito antigo e muito que várias religiões, né, passam por esses pedidos de cura. Então, o Newton Bomber, que fez a dramaturgia comigo, ele fez uma adaptação, a gente pegou alguns momentos dos Salmos, e esse é o momento em que, para mim, ele traz um personagem muito importante no espetáculo, que é Jesus. Jesus traz para a nossa civilização a cura pelo amor, né? E o amor é muito importante. Ele se banalizou um pouco, né? Está em tudo quanto é publicidade, mas o amor é algo que cura. Amar cura, se aproximar da dor do outro, né? Olhar para o outro, reconhecer o outro diferente de você. Num estado, às vezes, que você não conhece, num estado de espírito, num estado corporal, físico. Então, esse é o momento, tem essa súplica por cura, né? E está nos Salmos, e no palco a gente vai dialogando e a luz vai pulsando e a gente vai nesse estado de flutuação, como no momento de Jesus andando sobre as águas, né? Então, é um momento que é muito importante, porque a cura demanda silêncio, não é à toa que lugares sagrados, muitas vezes se pede por silêncio, se tem silêncio, lugares de cura, hospitalares, se pede silêncio. O silêncio é muito importante.
Então a gente chegou à conclusão junto, eu, Carlinhos, Bonder, que a gente precisava do silêncio. E o silêncio para escuta, para leitura, para escuta, de uma voz que não está ali, mas está dentro de você. Uma voz divina também. Então é esse é um momento importante, delicado. Depois de muita sonoridade, vem esse silêncio. E aí, depois do silêncio, a gente entra na canção do Leonardo Cohen. Então, é um momento muito sublime, assim. Eu considero um momento muito... E eu tenho vivenciado uma coisa bacana, que a gente consegue esse silêncio na plateia, essa concentração. E uma concentração individual, sabe? Parece que está ali. Não tem só uma expectativa, tem uma presença de cada um no seu silêncio. É bonito. Quanta beleza, a gente já inicia muito bem ouvindo aí as palavras da Débora. Isso aí, o amor é revolucionário. Obrigada, Débora. Seguimos com o giro, eu quero chamar a Carla Soraiva, da TV Ceará. É Carla Soraya. Meu cumprimento, Vânia, aos colegas de bancada virtual, meu cumprimento em especial a Débora Coker, que está nos acompanhando, e ao público que nos acompanha também pelas redes sociais, nas transmissões. Débora, quando você anunciou o espetáculo A Cura, muita gente pensou que tivesse alguma relação com a questão da pandemia, da Covid-19, e pode até ter essa relação, mas eu gostaria que você explicasse como esse espetáculo pode ser visto, por exemplo, por uma pessoa mais simples, comum, que nunca foi ao teatro, né? Uma pessoa que está ouvindo você agora, vendo você agora nessa entrevista. E será que um dia esse espetáculo pode ser apresentado assim ao ar livre para uma grande plateia que não tem acesso ao teatro, já que as salas de espetáculo são uma coisa muito cara para a grande população brasileira? Bom, Carla, a gente já fez em Sobral, a gente fez ao ar livre. A gente já fez uma transmissão, na verdade, a estreia desse espetáculo foi pela Globoplay online, né? Ao vivo, foi incrível, a gente nunca tinha feito esse streaming ao vivo, nem a Globoplay, foi o primeiro streaming ao vivo de dança, e foi com sinal aberto para quem era assinante ou para quem não era, né? Então teve essa semana democrática, e eu acredito que esse espetáculo ele se conecta com qualquer pessoa, com todas as pessoas. Eu prefiro dizer com todas as pessoas do que com qualquer pessoa, né? Então, esse espetáculo, ele, na sua primeira questão que você colocou, né? Ele é anterior à pandemia. Eu estreio Cão Sem Plumas em Pernambuco, em Recife, em julho de 2017. A partir daí eu começo a pensar, e aí eu já estou com essa ideia, eu já estava com a fé, com a ciência, com as culturas, com os povos, buscando a cura, né? Uma cura que eu precisava de poder afirmar que a cura sempre existe. Ela não só tem que existir, mas ela existe. E eu ouvia aos 12 anos, algum tempo, que a cura não existe, não tem cura, é muito complicado, é muito cruel, mas que não tinha cura. Então, eu comecei tal. No início de 2018, que é quando eu efetivamente começo a trabalhar nesse espetáculo, Stephen Hawking, nosso querido cientista, morre. E quando ele morre, ele causou um impacto muito grande, porque eu percebi que, através da morte dele, é claro que eu conhecia a vida incrível que ele tinha. Falei, gente, esse homem driblou o diagnóstico. Ele, aos 18 anos de idade, deram a ele 3 anos de vida. Ele viveria até os 21, ele viveu até os 70, quer dizer, ele viveu mais 50 anos criativos, iluminados. Ele foi perdendo tudo, ele só tinha pálpebra, né? Que era o que ele precisava, a cabeça dele, para poder conversar, compreender o cosmos, né? Que eu saiba, eu conheço pessoas que, inclusive, conheço uma pessoa que esteve próxima a ele em Londres, na abertura da Paralimpíada de Londres, em 2016, disse que ele era sarcástico, humorado, assim, genial, né? Divertido.
Então, quando ele morre, eu falei, gente, esse homem encontrou a cura do que não tem cura. Porque ele contraiu uma doença terrível, terrível, que ele vai perdendo todos os movimentos, todos, né? Internos e externos, só terminou mexendo a pálpebra. Ele criou um programa de computador que ele se comunicava, ele escrevia, ele lia, né? E deu deu essa rasteira em tudo, né? Então eu falei, gente, é isso. O meu espetáculo vai se chamar Cura. E é sobre a cura do que não tem cura, que eu vim ali, né? Então eu sabia, a ciência já vinha sendo minha parceira há muito tempo, mas a ciência demanda muita paciência. Eu vinha com muita indignação, né? Cão Sem Plumas é um espetáculo que fala do inconcebível, da minha indignação, da minha revolta. E eu precisava dar um passo à frente, né? Eu sabia que eu precisava continuar lutando, mas aceitar. Eu precisava gritar, mas eu precisava do silêncio. Eu precisava entender a cura e a doença, né? A cura é algo separado da doença. Não, elas estão juntas, essas dualidades o tempo inteiro, né? Então eu precisava desses saberes, costurar, conectar. Eu sabia que eu estava partindo de uma história pessoal, mas eu não queria contar a minha história pessoal. Ela partir dali, mas é sobre todos esses saberes, sobre outros personagens, né? Então, quando eu falo que o espetáculo não tem a ver com a pandemia, primeiro que ele começa antes. 2018, 2019, eu tive na Bahia, eu tive a certeza da presença de um personagem fundamental no meu espetáculo, que é o Obaluaê, que é o orixá da cura e da doença. Isso é anterior à pandemia, que é março de 2020, né? E outra coisa importante de dizer é que a Covid, né, o coronavírus, tem cura, tem vacina. A gente tem que se vacinar, tem cura, tem vacina. Então eu estava em outro lugar. Eu estava num lugar de encontrar a cura do que não tem cura. Se não tem uma cura física, tem que existir uma emocional. Se não tem emocional, tem que existir uma intelectual. Se não tem uma intelectual, uma espiritual. Enfim, eu comecei a entender, né, que você se aproximar da dor do outro, visitar é curar, amar é curar, o direito de pedir é curar, né? Então, alegria cura, né? Então, eu fui buscando esses saberes, esses textos, esses povos, essas culturas, esses enigmas, né? Depois de tanto subir, tanta escalei, tanta montanha e pum, cair assim. E cada queda não é fácil de você se levantar e vai de novo. Eu falei, agora eu preciso de um equilíbrio, né? Eu preciso... como é que eu vou de mãos dadas com a ciência, que demanda tanta paciência e que é tão nossa parceira? Como é que eu lido com o meu maior inimigo, que é a ignorância? Porque o meu maior inimigo não é a doença rara, a doença do meu neto, ou tantas outras, como Stephen Hawking, ou, né, descontroles, ou depressões, ou tantos. É a ignorância, né? O desconhecimento, né? Isso é que é terrível e não tem cura. Esse não realmente, né? Discriminação, ignorância, burrice, esse tipo de problemática. Então, a pandemia, ela fortalece um pouco o que eu estava fazendo, mas eu sabia que eu estava em outro lugar, num lugar que às vezes mais profundo, às vezes mais na alma, às vezes mais buscando um conhecimento para lidar com essa não cura, mas que tem a cura, né? Mas, ao mesmo tempo, hoje, apresentando esse espetáculo, eu percebo que cada espectador se conecta com o seu luto, com a sua perda, com a sua ausência, com a sua tristeza, com a sua alegria também, com a sua memória, né? E eu tenho apresentado e as pessoas têm vindo falar comigo e é impressionante como cada um faz a sua conexão, cada um faz o seu espetáculo cura, né? Então é isso, ele é um espetáculo que eu acho que ele toca
a cada um. É claro que eu tive que passar pela dor, eu tive que passar pela doença, eu tive que passar pela comunhão também, eu tive que passar pelos índios, pelos negros, pelos judeus, pelos budistas, pelos politeístas, sei lá, por muita gente, né? Pelas crianças. Então é isso, eu acho que eu fico muito feliz. Agora na Bahia a gente vai fazer, sexta-feira a gente vai fazer de tarde um espetáculo social para várias instituições, é muito legal, acho que parece que a galera vai comparecer, sexta, 4 horas da tarde, é para escolas, é para projetos, para candomblés, para escolas de dança diferentes, gentes, né? Vários setores de educação. Depois a gente também, no domingo, a gente tem às 11 horas da manhã a R$1. E eu já soube que estudante é a 50 centavos. Então é isso. Que maravilha. Vamos nessa. Que maravilha. Eu preciso para Fortaleza também. Eu preciso que as pessoas assistam o Cura, se conectem com o Cura, né? É um espetáculo, eu vou te dizer, é um espetáculo intenso, é forte. Várias pessoas choram, se emocionam, falam coisas para mim dolorosas, mas é um espetáculo esperançoso, positivo, que acredita muito na alegria, que acredita muito que a cura tem que existir. Que maravilha. Bom, vamos seguir aqui. É a potência de Débora falando, né? A gente fica um pouco hipnotizada, de fato é isso, se aproximar da dor do outro, e de dor todo mundo entende. Obrigadíssima, Débora, que alegria poder receber cura aqui no nosso estado, aqui em Salvador. O convite já foi feito, já foi dada aí algumas agendas. Bom, a nossa hashtag, para quem quiser fazer perguntas e comentários, é Giro Nordeste. E vamos à participação de Paiva Rebouças, da TV Universitária do Rio Grande do Norte. Olá, Vânia, obrigado. Meus colegas de bancada de todo o Nordeste, pessoal do Sudeste que assiste a gente também, meus abraços aqui do Rio Grande do Norte. Débora, tem uma música linda no espetáculo que foi feito pelo Carlinhos Brown. E aí ele, naquele vídeo que a gente teve acesso, ele conta que foi lá, acho que foi encontrar você, acho que na tua casa, não sei. E ele sai, depois de uma conversa com você, ele sai também hipnotizado, como você fez agora com a gente. E aí ele começa o primeiro verso dessa canção. Eu queria tentar extrair de você que sentimento você teve quando ouviu essa canção pela primeira vez e que trechos dessa canção lhe causam mais espanto e pertencimento. Essa foi a primeira canção que o Carlinhos fez, né? E é incrível, porque eu tinha 2 músicas do Leonard Cohen nesse espetáculo. A gente agora só tem uma, que se chama You Want It Darker, que é sobre um encontro com a escuridão, né? Que é um encontro de um homem que sabe que está perto da morte, e ele se encontra com Deus. Ninguém quer desistir da vida, mas ele reconhece que está na hora. Eis-me aqui, eu estou pronto, meu Deus, né? Essa canção ficou uma canção importante. E aí a primeira, que se chamava outra canção do Leonard Cohen, que é um poeta que eu sigo, persigo, agora está dentro de mim, porque ele não está mais nesse mundo com a gente, mas ele, pelo menos comigo, ele está. E ele chama Come Healing, que venha a cura, que venha essa cura, né? Ele fala dessa cura que tem que existir também, é linda e tal. E era o momento da bandagem, que era primeira coreografia do espetáculo, a primeira cena, depois que o Theo conta a história de Obaloaiê, porque o Theo narra essa história de Obaloaiê, né? Todinha. É linda, escrita, a voz de uma criança. Quer dizer, é um neto contando para a avó a história de Obaloaiê, que é uma história assim, nossa, das coisas mais lindas que eu conheço na minha vida. E aí o Carlinhos vem com essa canção e ele fala: a minha dor traga meu sorriso para dentro, face de um castigo sigo domador, que sarará, que curará. Ele fala: sou mais forte que a minha dor. É tão lindo, tem uma introdução que ele vai cantando com o piano. E eu falei muito para ele que esse curativo é um curativo de todo dia.
que pode durar 1 hora, 2 horas, 3 horas, que ele é necessário todos os dias, é para criar uma pele que não tem, uma pele que está em carne viva, que precisa ser protegida, cuidada, abraçada. Um abraço que não pode ter, mas quem não precisa de um abraço, de um cuidado, de um curativo, que cura o corpo e cura a alma também, né? Então, eu acho que ele fez essa música para curar a alma. Ele fez para as mães, né? Ele fala, mãe, não desespera, sinto que já era, sou mais forte que a minha dor. Ele está falando com uma mãe de um filho, né? Nossa, eu ouvi, eu vou dizer, eu confesso a você que aconteceu, Paiva. Eu ouvi essa música, eu não contive minhas lágrimas e falei, caramba, como ele conhece esse curativo? Como ele sabe disso? Como é que ele... Da onde ele sabe? Ele tem essa fala, né? Então, e é muito simples, muito delicado. É muito bacana mesmo. Você sabe que eu já pensei várias vezes claro que a gente vai viajar também, e eu penso, poxa, será que a gente traduz para o inglês essa canção, que nem a música do Leonard Cohen, será que traduz para o português? Não, né? Acho que não, porque é uma canção. E o timbre da voz e o que acontece na cena já traduzem um pouco, né? Agora, quem conhece as palavras é uma das canções mais bonitas, assim. É linda mesmo. Pois é, a história de bandagem, essa composição que o Carlinhos Brown fez exclusivamente para o espetáculo, essa sintonia fina de amizade de tantos anos da Débora com o Brown. Ele chegou a dizer em entrevista que ele precisava também buscar a música que curasse a ele próprio, não só aquela que traz alegria de carnaval. Quanta beleza. Bom, obrigada, Débora. Temos mais perguntas. Agora é o momento de falar com Josimar Paraíba, da TV Universitária do Recife, em Pernambuco. Boa noite, Josimar. Desculpe, só um minutinho, Josimar. É só para as pessoas saberem que essa música está no Spotify do Carlinhos. Se chama Bandagem. É uma música que ele me pediu. Posso botar? Eu falei, claro, uma canção deve. Vai lá, Josimar. Olá, Vânia. Olá, Carla, Paiva, Zema, Marcos, Pedro, Henrique, minha querida Débora. Sejam todos abraçados nesse momento por Recife. O seu espetáculo, Débora, Cura, ele trata de ciência, de fé, da luta para superar e aceitar nossos limites, do enfrentamento da discriminação, e até do preconceito. Vê só, você, para interligar todos esses pontos, para costurar toda essa trama, você recruta um exército, né? Nesse seu exército, eu vou enumerar alguns soldados desse seu exército, e vai estar faltando gente, com certeza, mas vamos lá. Um orixá, que é uma entidade universal, um rabino brasileiro, um músico canadense, um físico cientista inglês, um percussionista e um coreógrafo nordestinos, como todos nós aqui. Claro que tá faltando gente nessa tropa, mas vamos lá. Essa mistura se deu por casualidade ou você procurou por ela mesmo, né? Qual é a importância dessa mistura para o seu espetáculo? Eu acho que eu procurei e a casualidade também colabora, né? Porque, na verdade, não sei se agora eu falei casualidade, porque ao mesmo tempo hoje eu pensei, porque como a gente está indo para a Bahia, e quem me contou essa história de Obaluaiê foi Zebrinha, quando a gente estava na Bahia. Aí isso foi coincidência, não foi? Como é que é, né? Eu comecei o espetáculo em 2018, estou lá em 2019. 2019 eu fui à África, a Moçambique, que foi super importante. Me lembro que quando eu fui à África, né? Eu me lembro quando eu voltei, o Bonder me perguntou: você encontrou a cura que você foi buscar na África? E aí eu falei: não, mas eu encontrei alegria.
Eu nunca vi um lugar com tanta gente tão querendo viver, sabe? Querendo viver aquele dia, naquele momento. Eu nunca vi tanta gente cantar e dançar. Então eu falei, Bonder, eu voltei com uma decisão. Esse espetáculo a gente tem que cantar e dançar. E aí também voltei com 2 moçambicanos. Quando eu estava lá, eu estava querendo muito conseguir voltar para fazer uma residência lá, como eu tinha feito na época do Cão Sem Plumas, em Pernambuco, mas eu falei, caramba, sabe, eu já sentia, já estava difícil, 2019, já estava difícil o nosso Brasil. E aí eu falei, caramba, não sei o quê. E aí eu falei, vou fazer uma audição, fiz uma audição, estava eu e o João Elias, e a gente fez uma audição, e eu trouxe para cá 2 moçambicanos que cantavam e dançavam. E eu queria aprender os dialetos africanos, eu queria aprender movimentos, gestos, eu queria também trocar, ensinar para ele coisas. Eu queria que eles conhecessem a nossa escola, que eles levassem coisas daqui. Foram 3 meses muito intensos, né? Em seguida que eu voltei da África, eu fui para a Bahia. E aí eu chamei o Zebrinha, que é uma coisa, esse coreógrafo, o melhor do mundo, esse negão maravilhoso que eu amo, meu amigo, para dar um curso para a companhia, né? Aí ele falou, mas o que você quer que eu ensine? O que você quer que eu dê nessas aulas? Eu falei, o que você quiser, qualquer coisa que você ensinar vai ser importante para os meus bailarinos aprenderem. E aí ele falou, então vou ensinar os orixás, gestos, né? Porque cada orixá tem uma dancinha, um gesto, um movimento, uma historinha. Eu posso fazer uma coisa resumida, ele conhece muito esse universo aí. E aí lá fui eu também fazer as aulas, Paraná, e ele deu vários, Oxalá, Oxum, Ogum, Xangô. Aí uma hora ele falou Baloei, que eu não conhecia, ele começa a contar uma história. E quando ele começa a contar a história de um menino que foi rejeitado pela mãe, Orixá, Nanã, que ele nasceu feio, cheio de feridas, e ela não queria, parecia mais um bicho. Ele falou, não posso, eu não... Aí ele deixa ele na beira do mar, Iemanjá adota essa criança, né? E aí cobre ele de palha para proteger essas feridas, dá de mamar para essa criança. Quando ela alimenta, o leitinho que escorre pelo corpinho, que sobra da boquinha, escorre pelo corpinho dele, forma as espumas do mar, é a rainha do mar. Eu ouvi essa história e falei, gente, eu conheço isso, eu conheço essa história. Eu falei, Zebrinha, contei para ele a história do meu neto, do Theo, ele ficou, e eu também, os dois, e aí ele me contou, eu falei, deixa eu gravar, porque eu estou há uns 2 anos procurando histórias, que história é essa? Não sei como é que eu vou usar, não sei o que é, que foi completamente, de repente eu vinha com Bonder, lendo livros, histórias de várias partes do mundo, histórias super ancestrais, antigas, e aí, pumba, no meio de uma aula de dança, do não sei o que, vem essa história. E aí, eu já vinha fazendo o espetáculo há 1 ano e uns 10 meses, reviravolta. Mais um personagem que se apresenta, tal do orixá, que traz a cura e a doença. É tão bonito isso, né? Pensar que a cura e a doença estão juntas, uma precisa da outra, né? A gente não pode discriminar uma doença. A gente tem que aceitar, entender que é ela que vai trazer a cura. E a cura também que traz esse embate, né? Esse duelo, esse encaixe. Então, eu acho que eu realmente, eu vou te dizer, Josimar, que eu emburaquei. Eu pesquisei, eu investiguei, eu sinto na carne, é diferente de sentir na pele, né? Essa dor, essa busca. E aí eu tinha que sair dela, e como é que eu ia... Qual é o bordado da vida, né? Que encontros são esses? Como é que o Bonder, que é um judeu, acho que é nazi, lá, Europa,
né, Ocidente, se encontra com Carlinhos Brown, que é lá da África, né, que traz a escravidão junto com ele, que traz outras dores. Então, estava tudo sangrando. E, principalmente, eu falava para o Bonder, esse é um espetáculo da palavra. E ele falava, então, se é a palavra, a gente precisa da letra, da palavra, da frase, do verso e da história. Então, a gente foi catando. Não teve essa ordem, né? Não teve essa cronologia intelectual, mas tinha uma avó, às vezes, uma artista, às vezes uma guerrilheira científica, às vezes uma pessoa desesperada. E o Bonder foi muito importante, um dramaturgo muito importante de Mia, não deixar o sentimento pensar errado, né? De não deixar o pensamento esconder afetos que são importantes. Então, esses personagens, eu acho que um precisava do outro, sabe? Eu acho que Leonard Cohen precisa de Obaloaiê precisa do Stephen Hawking e Jesus estão de mão dadas por aí, sei lá eu. Que história bonita. Débora, eu vou te interromper um pouquinho, que história bonita saber de como essa cura foi costurada, né? Como tem muitas outras perguntas, a gente vai seguir. E é isso, não existe coincidência, só providência. A África sempre ensinando muito ao mundo. Bom, é a vez de Zema Ribeiro, da Rádio Timbira, no Maranhão, fazer a pergunta à nossa coreógrafa, Débora Coker. Boa noite. Olá, Vânia. Boa noite. Olá, Vânia, colegas de bancada, nossa audiência, nossa entrevistada Débora, prazer estar aqui. Débora, em plena pandemia de Covid-19, a gente vê o negacionismo insuflado, principalmente, né, pelo próprio presidente da República, contribuir para esse triste estado de coisas que a gente está vivendo, com, por exemplo, a prorrogação indefinida da própria pandemia e, consequentemente, do isolamento social. Uma das ideias do espetáculo Cura, que é baseado na história de seu neto, também na do físico Stephen Hawking, como você já falou, é a cura para o que não tem cura, né? A cura que não é encontrada em vacinas. Aí o Newton Bonder, que é o rabino que assina a dramaturgia do espetáculo, ele diz o seguinte: a ciência, a fé, a solidariedade e a ancestralidade são o coquetel de cura do que não tem cura. Infelizmente, a gente vive uma época também que é preciso explicar o óbvio. Então, eu queria saber de ti como é que a gente explica que essa cura a que o espetáculo se refere não abre mão das curas proporcionadas pela medicina e pela ciência. Esse espetáculo não abre mão mesmo, dá de mãos dadas com a ciência, né? Eu, num dado momento, Zema, eu queria terminar esse espetáculo, tem uma junção de letras que se chama CRISPR, que é CRISPR, C-R-I-S-P-R. É uma tesoura genética, né? Essa mulher, uma americana chamada Dodina e uma francesa, elas ganharam o Nobel de Química com esse trial, com esse experimento, né? com essa possibilidade tecnológica que é uma tesoura capaz de consertar uma mutação da cadeia do DNA. Então, a cadeia do DNA está lá, nosso ACGT, que eu não consigo entender, Zema. Por que todo mundo tem o mesmo ACGT na cadeia genética? Todo mundo. E a gente acha que o pobre é diferente do rico, que o preto é diferente do branco, do asiático. Eu não consigo entender. Até os animais e as plantas são... a composição do DNA é a mesma, ACGT. Essa é a vida. Essa é a ciência. Ela ensina, ela está ali na tua cara, no seu nariz. Quem não quer ver, fica achando que a gente veio, que Adão, que a mulher é a costela do Adão, não é isso? Eva nasceu da costela? Né? Então é isso, que acha que a Terra é plana, né? Que acha que a gente não tem que se vacinar, que acha que um vírus que causou uma pandemia que ninguém entendia, que depois, aos poucos, a gente foi compreendendo, entendendo como a gente pode dominar, como a gente pode controlar,
como a gente pode sobreviver a ele, tanto é que ele está mais fraco, né? Uma ciência está ali. Então, Zema, eu acho assim, para mim é muito difícil lidar com a ignorância, porque realmente eu reconheço ela como uma inimiga terrível, um atraso, né? Porque voltando à história de coincidência, a casualidade, a natureza tem casualidades que se apresentam para a gente. A gente nunca espera que certas coisas aconteçam, que certas doenças venham, que certos vírus, certas bactérias. A gente lida com a nossa vulnerabilidade, é impressionante. Então, a nossa humanidade, a nossa inteligência, os nossos saberes têm que estar a serviço da vulnerabilidade. E não questionando, não, essa vulnerabilidade não existe, isso não é nada, não. Estão vendo coisa? Como assim? Né? Então, acho que realmente o meu espetáculo é anterior à pandemia, é anterior especificamente à ação política, à reação ao comando político da nossa nação quanto ao coronavírus, mas ele encosta, né? Encosta porque é um assunto cura-doença, é um assunto de como lidar com isso, né? E no momento em que a gente ainda não tinha vacina, por exemplo, só de lembrar que a cultura estava sendo atacada o tempo inteiro e a educação, que é a coisa mais importante no momento de isolamento, como a cultura, como a educação, como os saberes, é algo que nos alimenta, algo que nos é evolutivo, né? A gente precisa evoluir. Nós somos homo sapiens terríveis, exterminadores. Então, ou a gente se dá conta disso, ou a destruição vai continuar, a destruição vai continuar simbolizando as nossas florestas, as nossas coletividades, as nossas comunidades, sabe? Os nossos indivíduos, cada um é tão incrível que tem que ser respeitado. É isso. É isso. Obrigada, Débora. É o momento de seguir para a pergunta de Marcos Vital, da TV da Universidade Federal da Paraíba. Boa noite. Olá, boa noite. Olá a todos que nos assistem e nos ouvem. Olá a você, Vânia, e todos os nossos colegas de bancada. E um abraço especial à nossa convidada de hoje, a Débora Coker. Débora, a gente percebe pela complexidade da construção que foi para construir o enredo desse espetáculo Cura. Essa pesquisa que você fez, profunda, que foi buscar referências na ciência e também no misticismo. Como foi para você essa pesquisa? Fala para a gente quanto tempo durou desde a concepção do espetáculo até a sua estreia, essa construção. Como foi que você elaborou essa construção com base em tantas referências? Olha, tecnicamente, né, esse espetáculo, os ensaios, a pesquisa, tudo isso, essa investigação toda, 2018, 2019, 2020, a gente estreia em setembro de 2021, no final de setembro, outubro. Quer dizer, 3 anos e 10 meses, né? A previsão era para a gente ter estreado em novembro de 2020, fazendo pré-estreias, porque a estreia seria no dia 21/1/2021, em janeiro, em Londres. E eles exigiram, é claro que a gente mesmo já tinha essa previsão de fazer pré-estreias, né? Novembro, dezembro e tal. Então tem um atraso aí de 10 meses, de 11, quase um ano, um atraso de um ano. Mas fato é que a gente trabalhou esse espetáculo 3 anos e 10 meses, né? É isso. Encontrar um corpo frágil, quebrado, com os ossos quebrados, com a carne em pele viva, a pele em carne viva, aliás.
com as suas vísceras, né? Tudo como um corpo que implora por cura. Que corpo é esse que faz uma bandagem? Que corpo é esse que se alegra, que canta em hebraico, que canta em dialetos africanos? Foi muito difícil para os bailarinos, para o Carlinhos Brown cantar em hebraico, foi difícil, porque como eles não falam a língua, eu transliterei, eu escrevi como se fala em hebraico. Mas foi assim, cantar e dançar, né? Com o microfone aberto, mas não é um musical, é um corpo que suplica, que dança, que pede por cura, né? Mas que é um corpo frágil, quebrado também, que demanda por cuidados da sua alma. Então, foi assim, e encontrar esse roteiro. Teve um momento que eu era tão enlouquecida com a ciência que eu queria terminar com a palavra CRISPR, que um dos meus sonhos é essa tesoura, claro, né? Uma tesoura que tem a possibilidade de corrigir uma mutação genética. Daí, Zema, né, Vital, voltando à história lá, aí tem, às vezes, a religião que fala que a gente não pode mexer, que como a gente foi criado por Deus. É muito louco isso, né? A gente está num computador com uma tecnologia, né? A gente destrói as nossas matas, a gente chega na Lua, mas a gente não pode diminuir a dor de uma criança que não pode tomar banho, não pode andar, que não pode comer, você não pode, né? Então, tem muitas questões, você se depara com muitos obstáculos, né? O que é certo, o que é errado? O que é bom, o que é mal? O que é bonito, o que é feio? E aí a pergunta importante que eu fiz nesse espetáculo: o que é normal? Quem é normal e quem é o louco? Né? Então, esses julgamentos que a gente vai fazendo e discriminando, quem é o doente? Eu me lembro uma coisa muito bonita para terminar essa resposta. Carlinhos Brown, falei do Theo um pouco para ele e tal. Falei, mas esse espetáculo não é sobre meu neto, eu não queria falar muito. Aí, numa hora lá, tal, num outro momento, eu falei um pouco, uma história da dor, parará. Aí ele falou para mim assim, Dé, ele me chama de Dé. Ele falou, Dé, o Theo é curado. Quem precisa de cura somos nós, você sabe disso. Eu falei, não, mas Carlinhos, será que ele falou, Débora, é isso. Não discute, não. Pode ser. Talvez seja. Então, o que é a sabedoria, né? Quais são os valores que a gente está buscando? O que a gente está construindo cada um? Então, é mais ou menos isso. Tem essa... Aí não é fácil de fazer esse roteiro, quem vem na frente. E aí começa com uma história, porque a ancestralidade, a tradição, a educação, né? Como é que... Isso aqui que a gente... Ninguém ainda mudou. Alguém já mudou? Que a avó, depois vem a mãe, depois vem o filho, aí vem o neto. Que eu saiba, ninguém mudou isso. Então tem essa ancestralidade, né? Muito bacana, Débora. Vou te interromper um pouquinho para a gente seguir. Realmente é hipnotizante te ouvir, né? Então, o que é normal, o que é o louco, as perguntas estão aí para a gente refletir e pensar para além até desse tempo. Bom, obrigada. Tem mais perguntas para a coreógrafa Débora Coker. Vamos à participação de Pedro Nascimento, da TV Aperipê, em Sergipe. Olá. Oi, Vânia. Oi, pessoal de casa. Meus cumprimentos também ao pessoal que está na bancada e a nossa entrevistada de hoje, a Débora Coker. Sergipanos, Débora, sergipanos, assim como Emily Victoria, Nelson Santos, Júlia Madureira, ou outros brasileiros como a Ana Botafogo, a Toshi Kobayashi, a Mercedes Batista, que já nos deixou, né? A Ingrid Silva, Tiago Soares e você, Débora Coker, e tantos outros bailarinos, ao longo do tempo foram conquistando os palcos do Brasil e do mundo através da sensibilidade, dos passos, dos movimentos, do amor pela arte
do amor pela dança. Débora, diante da sua experiência de vida, das histórias que você conheceu em sua trajetória artística, quais alguns dos desafios que uma pessoa que ama a dança pode enfrentar ao longo do caminho e qual o conselho que você deixa para quem quer trilhar esse caminho pela arte? Bom, o corpo é a nossa casa, né? De todos nós, a gente tem que cuidar dele. Agora, a pessoa que escolhe, que quer dançar, tem que cuidar mais ainda desse corpo. Tem que ser um corpo que tenha a disponibilidade e a potência de fazer tudo que a sua emoção, que a sua mente precisarem, né? Tem que ser um corpo com uma habilidade, com uma disponibilidade. Então, é muito importante desenvolver a técnica. Quando eu falo a técnica, que pode ser, depende. Cada um pode escolher e dependendo do que quiser dançar, do que quiser a linguagem, como for se desenvolver, talvez uma técnica seja melhor do que a outra, mas é importante ter uma técnica, um domínio, coordenação, ritmo, dinâmica, conhecimento, entender seu corpo. Não existe um corpo ideal para dançar. Isso é uma bobagem. Porque um corpo muito flexível é bom? Às vezes é ruim. Às vezes uma flexibilidade atrapalha. Às vezes um corpo mais durinho, ele é mais compacto, ele salta mais, ele se desloca com mais dinâmica, com mais velocidade. Depende, né? E o pé precisa ter um peito do pé incrível. Um pé chato pode fazer maravilhas. Então a gente acaba já com o corpo ideal. Acabou. Quem falou isso tá errado. Pode vir brigar comigo, tá? Todo corpo deve dançar. Como dizia grandes filósofos, a gente não precisa nem citá-los, né? Então, se os deuses dançam, como é que a gente não dança? Então é isso, eu acho que a gente tem que saber o que a gente quer dançar, saber que quando a gente dança, a gente diz alguma coisa, né? A gente pensa movimento, a gente sente movimento, a gente respira, há uma organicidade muito grande, mas há algo que você tem que construir, o pensamento, né? Você tem que entender que tem que caminhar com isso junto. Então é isso, sabe o que você quer dizer, experimenta vários estilos de dança para você se encontrar, não tenha preconceitos, um estilo ajuda o outro, né? E é isso, vamos embora, subverter todas as ordens. Eu adoro subverter as ordens e criar novas. Então, esse é meu conselho. Vamos lá, vamos subverter. Isso aí, obrigada, Débora. Seguimos com o Giro, é o momento da participação de Henrique Douglas, da TV Antares, no Piauí. Quero mandar saudações a todos que acompanham o Giro nesse momento. Mandar também saudações piauienses a todos os meus colegas de bancada. Débora, muito coincidentemente, lá no começo da nosso bate-papo, nossa entrevista, você falou dos Salmos de Davi. E aí, dança, Salmos de Davi, me veio diretamente outro momento importante da dança, pelo menos para mim e para muita gente, que eu acredito também, que é o Eclesiastes, que foi usado no filme Footloose. E aí eu vou falar de cinema e vou explicar por quê. Porque a cidade era proibida de dançar, e aí eles usaram o Eclesiastes, né, para dizer que tem tempo para tudo. Você falou de cura para tudo e tem tempo para tudo. E acho que foi um momento inesquecível para muita gente que gosta de cinema, gosta de dança e gosta de música, né? Eu queria saber, falando de cinema, há muito tempo no Brasil a gente teve uma forte tradição de musicais no cinema. Desde então, esse gênero, como normalmente vemos no cinema, por exemplo, na Ásia, com Bollywood, na Europa, com a França, a Itália e nos Estados Unidos, que é a grande meca do cinema comercial, pelo menos, e esse processo não recebeu continuidade aqui no Brasil. O que é que você pensa sobre esse distanciamento do musical nos cinemas e o que é que você atribui a isso? Agora tem um movimento muito forte de musicais no teatro, né? Tem muita gente, até que ele tomou um lugar, né, importante. A gente teve ali aqui no Brasil, a gente teve um momento grande à tela, a gente teve chanchadas,
pornochanchadas, chanchadas, musicais geniais, da época assim, de ouro do cinema. Eu dirigi um musical, só um, não é muito a minha onda musical, mas esse eu dirigi, eu adorei, o Dancing Days com o Nelson Mota, e eu falei para ele, vamos fazer um musical mais brasileiro, mesmo que é o Dancing Days, que era uma boate no Rio de Janeiro, que eram músicas disco music, né? Tinha as frenéticas também, nascem ali e tal. Falei, vamos fazer uma parada, um oásis de liberdade, um lugar que as pessoas poderiam ser como elas queriam ser, com as suas escolhas, com o seu livre-arbítrio e tal. Eu falei, vamos fazer uma dança da gente, da nossa maneira, porque pensando nesses musicais do cinema que a gente tinha aqui, eu acho que a gente já vai começar a fazer isso. Assim espero, porque a gente tem tudo para fazer musical brasileiro com a nossa cara, com o nosso ritmo, com a nossa dança, mesmo pegando pegando temas e musicais de fora, né, fazendo adaptações, você pode fazer com a nossa cara, com o nosso corpo, com a nossa sagacidade, né? Então, é isso. Acho que o musical, eu vi vários, né? Por conta de muitas coisas. Quando eu fiz o Ovo, eu também acabei vendo muitas coisas fora, vi até um que o Chico de Solé fez o Love com as músicas dos Beatles e era aproximando a linguagem do musical com o circo. Então, eu acho que tem muitas maneiras. Eu acho muito vibrante, assim. Eu acho que principalmente no cinema dá para fazer coisas geniais. Bom, o Spielberg tentou, né? Eu achei que ele deu um pouco esse West Side Story. É difícil superar o primeirão, né? Aquilo é uma obra-prima, aquilo é genial. Então ele fez, eu achei que ficou muito parecido, mas eu acho que acho que é uma boa dica aí para começar a ser feito aqui. Acho que teremos um grande público. Tá aí, obrigada, Débora. Agora é hora da participação do público aqui no Giro Nordeste. Rose Culturando está assistindo pelo YouTube e enviou a seguinte pergunta: como a equipe pensou esses corpos nos figurinos que são tão cheios de axé, a cada movimento com aquelas cores que simbolizam a cura, Débora? O figurino, ele é quase que uma pele em carne viva o tempo inteiro, né? No Obaluayê eu cubro ele, porque ele cobre, Iemanjá cobre não só com as palhas, então tem no cenário essas grandes entidades, a gente vira elas, então eu faço isso, eu faço quase que uma figura que está ali, ele está o Obaluayê cenográfico, ele está o Obaluayê no figurino também, né? E depois eu preciso mostrar esse corpo, esse gesto, então eu não posso estar tão coberto. Então, esse corpo frágil, esse corpo que vai se curando, que vai dançando, que vai ficando alegre. Então é isso, eu acho que a gente vai ali no vermelho, num material muito orgânico e terminamos com esse dourado, porque terminamos solar, e é isso. Fui vestindo e fui dançando. Muito bem, obrigada mais uma vez. Bom, essa entrevista está sendo exibida por televisões e rádios públicas. E vamos agora a mais uma pergunta daqui da Bahia para a coreógrafa Débora Coker. A música brasileira é reconhecida mundialmente e o mundo inteiro afirma que o brasileiro é musical. Tem swing, tem ginga. Como anda a formação em dança no Brasil e as políticas públicas de incentivo? Bom, que a música no Brasil está pesada, com certeza, acho que ninguém tem dúvida disso, né? E a dança também, né? O Brasil dança de norte a sul, leste a oeste. A gente tem uma quantidade de estilos, de movimento, de festas, de dança de rua, de danças acadêmicas que se misturaram com a rua, de danças acadêmicas, enfim. Eu acho que eu acredito muito na educação artística. Eu acho que o incentivo para a dança, ele valeria, ele se fortaleceria muito, tanto pela cultura,
né? Porque tem um monte de grupo, tem um monte de gente, tem demandas, tem espetáculo, tem perfis de todos os tamanhos, as pessoas estão criando coisas pequenas, médias, grandes, né? Para todo tipo de público. E a gente tem como educação também, né? Como sei lá, como modificar as pessoas, né? Através da dança, elas se identificarem, elas se reconhecerem, elas se expressarem, elas se transformarem. Então, eu acho que sinceramente, está muito aquém do que poderia. Mas eu acho que tem uma galera aí, a Secretaria do Rio, por exemplo, de Cultura do Rio, a gente está com um secretário, a gente está com um prefeito bacana, e acredito que vamos fazer um trabalho, o Faustini, o Eduardo Paes. Acho que a gente vai fazer um trabalho bem bacana no Rio de Janeiro. Eu gosto muito de me encontrar com jovens, com adolescentes, de criar essa possibilidade, de ter essa linguagem transformadora, educadora, criadora, artística. Então é isso. Eu acho também que tem o seguinte, galera, eu acho que assim, quem reclama já perdeu. Acho que a gente tem que fazer. Acho que a gente tem que ficar reclamando que podia ter mais. Vamos fazer com quem tem. E quanto mais a gente faz, quanto mais vão querer que a gente faça, vão existir espaços. Eu acho que a gente tem que fazer muito. Fazer nas escolas, fazer escolas de dança, fazer nas escolas, não só de dança, nas escolas de arte, em outras universidades, misturar saberes. Acho que a gente tem que sair fazendo e muito, que aí cada vez mais vai ter incentivo de tudo quanto é canto. Tá aí, super de acordo. Quem reclama já perdeu, vamos fazer. Estamos quase encerrando o Giro Nordeste de hoje. Débora, eu quero deixar espaço para algum comentário, para você fazer livremente o que quiser falar. A pergunta que não foi feita por nós e que você gostaria muito de responder. O espaço é seu. É um prazer estar aqui. Eu acho que a gente discutir, a gente dialogar, a gente saber um que está acontecendo com o outro é muito, muito bom. Você sabe que às vezes as pessoas falam comigo alguma coisa, me encontram no espetáculo, me mandam algum e-mail, eu respondo, ou tenho acesso à minha escola ou à companhia. E tem muito uma questão, às vezes, como é que eu vou falar com a Débora? Falando. Como é que eu vou fazer cultura? Fazendo. Como é que eu vou educar? Como é que eu vou dar aula? Dando. Eu acho que tem muitas vezes um ranço, sabe? A gente perde um tempo. Quem já está fazendo, vai fazendo. Quem quer fazer, sai para fazer também. Acho que a gente tem que se fortalecer, sabe? Eu acho que aquilo que não nos mata, nos fortalece. Acho que a gente tem muito talento, tem muita possibilidade. Aqui a gente trabalha muito, eu sou uma pessoa... Vocês sabem, eu tenho uma vida internacional também. A gente aqui, né, na América do Sul, a gente aqui no Brasil, a gente trabalha muito. Então vamos se concentrar, focar, saber o que a gente quer. E aí a gente se organiza e chega lá. Sabe? Se unindo, que nem... Eu acho que às vezes se une com um filósofo, com um historiador, com um educador, com um professor de matemática, com uma pessoa de dança, com uma pessoa de música, com a prefeitura, com a secretaria. Porque às vezes a pessoa fica reclamando, porque não tem incentivo, não tem... Vai lá e diz o que você quer, quanto dinheiro você precisa, que espaço que você precisa. Às vezes é isso. Diz o que você precisa. E aí você acaba, né? Vamos lá, vamos fazer as coisas. A gente tem muito trabalho na frente, gente. A gente tem público, a gente tem que voltar para o teatro, a gente tem que voltar para a rua, a gente tem que fazer as escolas, a gente tem que... É isso. E é isso. Arte, cultura, educação, política, fazer, acreditar... Um incentivar o outro, parar de ficar um derrubando o outro, porque um faz e o outro derruba. Um faz... Não! Tem para todo mundo. Tem para quem precisa fazer coisa grande, para quem faz pequeno, para quem tem que, às vezes, só fazer uma live. Sei lá, agora não tem essa história de live. Eu não lido muito com essa história de live. Para mim foi muito difícil. Então, cada um tem as suas escolhas, os seus caminhos, né? Desbrava, se concentra nele. O que você precisa? Estuda tudo. Se organiza, junta pessoas, se fortalece. É isso, é o que eu tenho. E acreditar que
E acreditar, desculpa, faltou uma coisa. É acreditar que a gente tem que ter respeito. A gente tem que ter respeito por tudo. Pelas pessoas, pelas doenças raras, por todos os excluídos, por todos os refugiados, por mais frágeis, pelos mais fortes também, entendeu? Tem que ter respeito. É isso. Tá aí, respeito. E vamos lá fazer o que será, já dizia a música. Bom, assim como no espetáculo Cura, que encerra a sua apresentação com a festa, com agradecimento, com a gratidão, eu aproveito para também agradecer a força, a luta, a intensidade da arte de Débora Coker, presença potente aqui no nosso giro de hoje. Agradeço também a todos os meus colegas de bancada e agradeço, sobretudo, a você de casa, que sempre nos faz companhia com essa audiência tão carinhosa. Encerro lembrando um trecho de bandagem que a própria Débora já lembrou, que está aí no Spotify do Carlinhos Brau, composição dele, feita exclusivamente para o espetáculo de Débora. A minha dor, traga meu sorriso para dentro. Face de um castigo, sigo domador, que sarará, que curará. Muito obrigada e mais uma vez, muito obrigada a você de casa pela companhia. A gente volta na semana que vem. Até lá. Tchau, tchau.